Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz a todos nós. Por que será que nos dias de hoje, não em todos, mas em muitos lugares, em muitas igrejas, a gente já não sente mais a presença de Deus como sentia antigamente? Boa pergunta, não? Creio que eu tenho dentro de mim um pouquinho das respostas. Não tenho todas, mas tenho pista de alguma coisa. Antigamente, o nosso culto começava dentro da nossa casa. Era dia de culto. Orávamos a Deus, apresentávamos a nossa ida para a igreja e quando lá chegávamos, tomávamos o nosso lugarzinho, fazíamos a nossa oração, pegávamos a Bíblia Sagrada e até que o culto fosse aberto em nome do Senhor Jesus, quase todo mundo na igreja estava lendo a Bíblia, aproveitando aqueles minutinhos que antecediam ao culto para aumentarem a sua comunhão, lendo algumas páginas, pelo menos algumas linhas da Santa Palavra de Deus. Ouvia-se aquele glória a Deus, aleluia, que bom estarmos aqui na tua casa, Senhor. Eram essas as coisas que a gente ouvia. Quando o irmão cooperador de adulto, de jovens ou ancião, ou mesmo um diácono subia para atender o culto, a igreja já estava na comunhão. A orquestra já tinha tocado o hino de silêncio, daquele jeito mais gostoso, porque a comunhão era propícia até para o ritmo que a orquestra teria no culto. E conforme a orquestra tocava, a gente já sabia como seria o culto. Deus já visitava o povo. Eu estou falando aqui do segmento que eu conheço, que é o da Congregação Cristã no Brasil, porque foi ali que Deus me chamou, foi ali que eu cresci. Hoje estou numa outra igreja, como já falei, mas é o mesmo segmento, então é o que eu conheço, é do que eu posso falar. O que acontece hoje? Isso já vem de muitos anos. É um converseiro na igreja que não acaba mais. Eu creio que as pessoas, a maioria, não todas, já não saem de casa com uma oração. Elas deixam para fazer a sua oração lá no culto. Mas antes de fazer a sua oração de silêncio, elas já conversaram, elas já riram alto, pararam ali na porta da igreja, confabularam bastante, já entra sem comunhão na igreja. Virou uma coisa costumeira. Antigamente não era coisa costumeira a gente estar na igreja. Íamos todos os dias, como eu ainda faço isso, louvado seja Deus, falo isso de coração, mas a gente ia para sentir a presença de Deus, a gente ia para louvar a Deus, para encher a nossa alma daquilo que é do céu, para sentir o Espírito Santo na nossa vida. A gente tinha uma necessidade de estar dentro da igreja com os irmãos, louvando e glorificando a Deus, oferecendo aquele culto, porque era uma alegria para a nossa alma. A alegria de Deus nos tomava, era um povo mais forte, porque está escrito na Santa Palavra de Deus. A alegria de Deus é a nossa força. Então a gente ia buscar essa alegria, a gente ia buscar essa força. A gente respeitava quem estava no atendimento. Então não tinha olhar para a direita, para a esquerda, era todo mundo olhando para o servo de Deus que atendia. Era uma coisa maravilhosa, gloriosa. Então hoje o irmão, a irmã senta no banco e começa aquela conversa. E muitas das vezes é para futricar da vida dos outros, falar da vida do próximo dentro da igreja. Você viu lá o Joãozinho? O Pedrinho, a Mariazinha, a Regina, a não sei quem mais, a fulano, o fulano. Olha, traiu o marido.
Olha, aquele casamento está com problema. Nossa, você viu aquele menino? Foi para as drogas. E começa, em vez de orar por aquela pessoa, ao invés de orar por ela, começa a falar da vida dos outros dentro da igreja. Tem gente que leva revistinha de perfume, de vasilha, e oferece mercadoria dentro da igreja. Eu já vi isso muitas vezes, são muitos anos dentro da igreja, mas de uns 10 anos para cá, a igreja mudou muito. Então tem gente que vende bijuteria, perfume, creme, véu dentro da igreja. Eis aí uma das explicações para Deus não visitar essa pessoa. E são muitas as pessoas que entram na igreja nessa condição, atrapalham quem está na comunhão. É por isso que agora um ou outro irmão manifesta os dons na igreja, uma virtude, e todo mundo olha para ele, escandaliza. Porque as pessoas não sentem, já não sabem mais o que é a presença de Deus, e quem sente a presença de Deus é discriminado, é discriminada. Até o ministério já está olhando de rabo de olho, porque pensa que está certo. Outra coisa, é um ministério. Muitos não estão preparados para atender um culto. Estão tirando a virtude do Senhor da igreja. Estão retirando o operar do Espírito Santo. Dizem que tem que dar glória a Deus é com o coração. Eu sei que é com o coração, mas tem que sair pela boca. Vejam, mais uma vez, eu vou citar um exemplo aqui. Jesus curou 10 leprosos. Só um veio para agradecer. E diz a palavra que ele veio em voz alta, glorificando a Deus. Ele não veio glorificando a Deus de coração. Ele sentiu de glorificar a Deus no seu coração, mas saiu pela boca o seu louvor. Daqui uns dias está cantando de coração, está pregando de coração, está fazendo mímica lá em cima, porque estão colocando tanto a mão na obra que desse jeito as coisas não irão realmente bem. Antigamente a gente era chamado povo do glória, o povo da virtude. Hoje não pode mais, em muitos lugares, não em todos, como falei, não se pode mais dar um glória a Deus, não se pode mais ter um culto fervoroso, não pode ter uma igreja cheia ali glorificando a Deus e Deus visitando, trazendo do teu Espírito Santo para o seu povo. Então, como eu estou dizendo para vocês, o erro não está só no ministério não, está na irmandade. A irmandade não está mais fazendo a parte, está um povo carnal, vai na igreja para conversar, para pôr assunto em dia, para falar da vida dos outros, para falar de negócio, para negociar. A hora que chega a hora do culto ser aberto, cadê a comunhão de antigamente? Eu já participei de muitos cultos que antes do irmão abrir o santo culto, Deus visitava a igreja. Eu me lembro de reuniões da mocidade, que até que o culto começava, a orquestra ia tocar o hino de silêncio, a mocidade cantava junto. Teve irmão que atrasou o culto, porque a mocidade não deu conta, cantou outro hino, e a virtude estava ali. Deus dava o dom de língua, o dom de interpretação da língua, a profecia, os dons desciam do céu, o dom da palavra, o dom da ciência, que é o dom do conhecimento, e muitos outros dons. A fraqueza ia embora, a tristeza, era uma fortaleza que nos tomava, uma alegria muito grande. Por quê? Outra vez digo, o culto começava na nossa casa, era dia de culto, vou orar a Deus antes de ir para a igreja, vou apresentar o santo culto, vou apresentar a minha estadia lá, a minha presença lá. Pedir lá desde casa para Deus falar com a gente pela palavra, para Deus usar o servo, pregar uma palavra bonitinha, explicativa, com as virtudes, com a profecia junto. E Deus falava com o seu povo, e Deus fazia obra na igreja. As crianças falavam em língua, era uma virtude. Quantas vezes o inimigo tentava se levantar, já vi, não suportava, não é igual a outra igreja aí, que ele se manifestava e crescia. Ele era repreendido pela virtude da igreja. Raramente acontecia de um espírito se manifestar. Quando tentava, ficava envergonhado, porque Deus usava o seu povo e não tinha ameaça ao santo culto. Era uma virtude, louvado seja Deus. Então é muito triste. É um tal de vai no banheiro, sem necessidade. Em casa, não toma água. O pai, a mãe, quando é um moço, uma moça, tem que ficar danando com o filho, toma água. Na igreja é uma sede. Olha,
Se fosse depender de igreja, ninguém tinha problema de rim. O tanto que se toma água na igreja, o tanto que se vai no banheiro. Em casa o intestino está preso, a bexiga está presa, mas na igreja solta tudo. É incrível o que está acontecendo. O porteiro chegava lá numa comunhão, parece que a gente viu um anjo no rosto do porteiro quando ia anotar o pedido de oração. Agora é porteiro conversando, é porteiro dando risada. Entra gente que nem consegue fazer o pedido dentro da igreja. Estou falando do que eu já vi em obra grande. Não é à toa que agora na nossa igreja aqui estamos lutando para consertar isso. Vimos tanta coisa, está pequenininho, estamos ensinando. Celular a gente não está deixando aqui filmar. Hoje o celular entrou na igreja. Eles filmam os cultos. Tem culto que você vê lá 15, 20, ali pertinho da onde está sendo filmado, tem 10, 15, 20 celular filmando. São 10, 15, 20 pessoas fora da comunhão. Estão mais preocupadas em filmar o culto para postar nas redes sociais do que estar ali para buscar a presença de Deus e ouvir a santa palavra do Senhor. Então vai mudando tudo, né? Meu irmão era de uma outra denominação, ele estava me explicando um dia, foi num culto, o pastor colocou lá sapato para vender. Hoje está fazendo bazar dentro da igreja na hora do culto. Nas outras igrejas, agora estou falando. Todas as igrejas precisam acordar. Estão perdendo a seriedade. Estão se distanciando de Deus. Materializaram o santo culto. Só se fala em dinheiro. Hoje só se fala em coleta. Precisa construir grandes igrejas. Precisa comprar terreno. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O pobre vai ficando sem atendimento. É um interesse, uma vaidade que entrou na igreja. Por isso o Senhor está saindo. Mas eu ainda digo, ainda é importante estar na igreja. Tem gente que está usando o termo desigrejado. Eu não concordo com esse termo. Viu você que ouve nos vídeos? Como é a vida de um desigrejado? Ele anuncia a palavra para alguém? Onde essa pessoa vai batizar? Onde essa pessoa vai congregar? Eu anunciei a palavra para você, mas eu sou um desigrejado. Se vira. Não existe. Hoje a gente tem que lutar, meus irmãos, para viver em comunidade bem. Estou fazendo esse vídeo, é um alerta, não é uma crítica. Você que vai na igreja, ore em casa, apresenta o santo culto. Chegue em casa, chega na igreja, aliás, faz a sua oração, dobra o teu joelho. Se é músico, fica na comunhão para tocar o seu instrumento. Leia a Bíblia, pare de conversa, dê um glória a Deus gostoso. Vamos preparar o culto, uma comunhão, para que quando ele for aberto, em nome do Senhor Jesus, o Senhor já se manifeste com a sua presença. Olha, eu vou visitar essa igreja, o povo está na comunhão, o ministério está na comunhão, tem pureza de espírito aqui, o povo não está materializando o meu culto, estão buscando ainda as coisas dos céus. Então é por essas e outras que o Senhor está saindo dos cultos, está saindo das reuniões de mocidade. Antigamente a gente não ia para a reunião da mocidade para buscar namorado ou namorada, a gente ia buscar conselho. Uma preparação para ter esse namorado ou para ter essa namorada, para ter um casamento bom. Por isso não tinha tanto divórcio na época. Hoje as pessoas não prestam atenção na reunião da mocidade, nos conselhos gloriosos que vêm. E infelizmente tem muitos servos de Deus que atendem que não têm também condição de dar um conselho. As reuniões estão ficando cheias de gente, mas vazias de conteúdo, sem qualidade. E as pessoas vão para buscar um namoradinho, já vai com pouca vergonha no ônibus, se é uma lotação. Hoje os pais não ligam mais, os jovens vão sozinhos no carro, né? Já vira aquela bagunça dentro do próprio carro. É um conjunto de coisas que está corroborando, confirmando a ausência do Espírito Santo dentro das igrejas. Se não houver uma mudança, se os ensinamentos não melhorarem, se o ministério não ser um exemplo, se os pais não serem um exemplo, os jovens não serem um exemplo, daqui uns dias vai ficar insuportável estar dentro de alguma igreja. Ainda bem que há servos e servas zelosos e zelosas. Há lugares que se sente a presença de Deus, mas infelizmente são lugares perseguidos. O servo de Deus, a serva de Deus, o servo de Deus no caso, né, que atende a obra, sofre muito junto com a sua esposa, a serva de Deus que o acompanha. É uma família que precisa estar em oração, porque ali o dom se manifesta e hoje parece que tem muita gente que não quer saber dos dons de Deus. Irmãos, barulho é barulho, não pode ter.
Mas aquela virtude que toma toda a igreja por igual, como um vento veemente que desce, essa nós precisamos ter. Sai até um som alto, mas ninguém tem como o barulho. É tão uniforme que aquilo vira uma voz só. É a voz de Deus no coração do homem. É o Espírito descendo para a alma e saindo pela boca em forma de glória, de aleluia, de uma glorificação santa. Louvado seja Deus. Então, enquanto não mudar, não se parar de vender, não parar de comprar, de conversar, de falar da vida dos outros dentro da igreja, aí infelizmente a coisa irá de mal a pior. Não estou trazendo essa mensagem para criticar, só estou falando de uma coisa que todo mundo está vendo. Todo mundo está participando disso, com os olhos está testemunhando. E tem muita gente que está preocupada, clamando a Deus. Eu mesmo, quando eu percebi alguma conversinha na igreja, mesmo no meu tempo, tinha uma coisinha muito pouca, nunca deixou de ter, mas não era como hoje. Era uma santidade muito grande antigamente, quase que não se via. Quando se via, Deus dava autoridade para a gente repreender. Ô Senhor, pelo amor do teu santo nome, dá comunhão para esse irmão que está aqui do lado. A gente podia falar e o irmão calava, a irmã calava na hora. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz obra na nossa vida. Então eu trouxe essa mensagem para dizer para você, faça a sua parte. Entra na igreja na comunhão, sai da igreja na comunhão. Foi para a igreja, ora a Deus. Chegou em casa depois do culto, ora a Deus, agradece pelo culto. E muita coisa vai mudar, porque Deus é maravilhoso, Deus trabalha na nossa vida. Então eu só trouxe um pouquinho daquilo que pode ser alguma resposta, alguma pista do que está acontecendo. É o povo não fazendo a parte, é o ministério pondo a mão, é o presbitério fazendo da igreja comércio, virou palanque político muita igreja, pastor leva lá o vereador, o deputado, conchavos, trocas, né? Para a política entrar, para ter ali um benefício à igreja. E o benefício da igreja, ele não virá de homem, meus irmãos. Ele vem de Deus. Se a gente precisar de uma autoridade aqui na terra, tem os órgãos competentes, os lugares certos para ir, a gente vai. Não precisa fazer essa troca suja. Deus não está contente com o que está acontecendo. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado. Que Ele te abençoe grandemente.